tela, né, para você, a gente vai falar sobre isso, mas como é o contrato de patrocínio do Flamengo? É maior que a receita de TV, que sempre foi um impasse nas discussões de liga e tal, você ganha mais, eu ganho menos, quero menos, ninguém quer. E como o novo contrato revela essa nova ordem do futebol, qual é o patamar em comparação aos grandes clubes europeus? Isso é fantástico. Essa comparação é fantástica. No mundo, as propriedades comerciais crescem enquanto os direitos de TV ficam estagnados. Olha aí, ó, novo patrocínio do Flamengo, Betano, contrato total 268 milhões e 500 mil reais. Eu, com esses 500 mil, já faria uma festa. Pagamento direto, 256 milhões e 500 mil. Lei de incentivo ao esporte entra 12 milhões. Pagamento direto é esse que não depende de meta, de bônus, de nada, tá bom? Então, tem as parcelas que esse dinheiro será pago, 2025 já 85 milhões no caixa, janeiro de 26, 128 milhões, maio, 64 milhões e setembro de 26, mais 64 milhões. E a gente está vendo aí, a gente está vendo exatamente esses números, né, importantes. E agora, o detalhamento do contrato, né? Remuneração extra, R$ 10 por camisa, além de vender a mais dos 400 mil com a marca Betano. Então, a partir de 400 mil e um, o Flamengo passa a ganhar R$ 10 para cada camisa, né? Remuneração extra, R$ 65 por apostador inscrito via Flamengo. Passou dos 100 mil, 100 mil e um, já começa a entrar mais dinheiro na conta do Flamengo. O contrato anterior com a PixBet de 115 milhões de reais. Realmente, Rodrigo Matos e PVC são números assombrosos, não é? Impactantes. E o Flamengo merece o que está tendo, fez o trabalho que tem que fazer, que está Deixa eu, aproveitando o momento. Fala, PVC. deixa eu falar uma coisa antes do Rodrigo apresentar os números e detalhar. Eu vi um raciocínio ontem, que era assim: ah, a Betano não vai ter lucro com esse contrato nunca. Você pode falar com qualquer pessoa do mercado que vai dizer que esse valor não vai ter retorno nunca. Esse problema é da Betano. O Betano tem dois problemas: se ela vai ter lucro e se ela vai conseguir pagar. Ponto. O problema do Flamengo não é esse. Porque, por exemplo, você faz assim, vamos fazer uma outra conta que surgiu nas últimas semanas. O Mário Marques Pan, lá, o Mário Marques do Grêmio, comprou a Arena do Grêmio por 150 milhões de reais. E ele tem chance de ter lucro, porque ele botou o dinheiro do bolso dele. E, beleza, ele deu um presente para o Grêmio. Ele vai ter lucro com isso? Esse é o próximo problema dele. Então, tem umas contas que são muito doidas. Se o mercado não remunera, se o diretor da Betano é rubro-negro, se vai dar lucro ou não, esse é o problema da Betano. A questão é, tem um contrato de patrocínio que está assinado e tem que ser cumprido pelas duas partes. Ponto. Feito. E você vota na nossa enquete. O novo patrocínio do Flamengo aumenta a distância para os rivais em campo? Já estou votando aqui, tá? Então você pode votar, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder, certo? É o que eu descobri agora que eu não estou com. Ah, estou sim, com o meu sininho está ativado. Vamos embora, Rodrigo. Conta um pouquinho como é que foi, né, os bastidores desse, desse, desse novo contrato de publicidade para o Flamengo. Vamos nessa, garoto. Vamos lá, Massini. Primeiro, assim, uma coisa que eu acho que a gente ficou claro, inclusive nas falas ali posteriores do BAP com o Guilherme, que é o CEO da Betano aqui no Brasil, é que é uma coisa que acaba que é mais ampla do que patrocínio, né? A gente tinha um conceito, e eu acho que isso está mudando para todos os clubes, não é só para o Flamengo, né? Mas assim, antes tinha um conceito ali, o cara pagava, entrava a camisa dele, por que se valia, sei lá, 10, 15 milhões de reais uma camisa há 20 anos atrás, uma coisa assim? Porque o conceito era simplesmente, ó, põe a camisa ali, no decalca na frente, aparece na TV e é esse o retorno que você tem. A gente vive hoje um mundo completamente diferente disso, né? Os clubes expandiram muito como marcas de entretenimento. Mesmo os brasileiros, que eu acho que ainda não atingiram a fase de profissionalismo que você tem na Europa, que a gente vai mostrar, inclusive, por que eles ganham muito mais
nesse aspecto, além da moeda e de serem clubes globais e tal, porque hoje em dia o Flamengo tem a rede social que é a maior, aí ele vai ter uma expansão de divulgação gigantesca. Ele criou uma Flamengo TV, que hoje já é maior fora da Europa, e que você tem um retorno muito grande ali de exposição desse patrocinador o tempo todo. Você tem um conceito amplo dentro do clube que não é um patrocínio só de futebol. O Flamengo aparece na Olimpíada. Né? Quando chega, todos os outros clubes dão uma sumida porque está todo mundo focado na Olimpíada, o Flamengo tinha os principais atletas da Olimpíada que estavam disputando, Isaquias, Rebeca, a Rafaela no judô, enfim. Então, foi crescendo na negociação toda, que durou vários meses, porque a Pixbet foi saindo aos poucos do Flamengo, a rescisão só fechou depois. Tudo isso foi sendo exposto do tamanho da coisa que você ia sendo entregue. Por isso que você ia acrescentando propriedade. Cada propriedade vale um pouco mais. A gente já falou aqui, por exemplo, você lembra que quando o Palmeiras fechou um contrato, e aí, mas o time feminino vai ganhar X, aí tinha uma empresa ali tentando entrar pelo Palmeiras, pelo time feminino. Você tem várias propriedades juntas para você chegar nesse valor. Aí o PVC falou um pouco sobre o que vai dar de retorno, né? Eu acho que o objetivo de todo mundo é que a Betano tenha esse retorno, justamente porque tem esse conceito dos dois se tornarem parceiros globais, digamos assim, né? Inclusive a ideia da Betano é usar o Flamengo globalmente. E isso eu acho que também é um outro conceito que a gente surgiu agora no Mundial. Os clubes brasileiros, não acho que houve internacionalização, que eles se tornaram que nem os europeus e tal, mas eles se tornaram conhecidos no mundo a partir de julho, os 4 que participaram. Se você olhar ali, alguns europeus descobriram os times brasileiros, né? Os 4 que estavam lá, né? E o futebol brasileiro. Então eu acho que também tem esse conceito da Betano perceber, falar assim, olha, esse clube aqui é um clube que tem muito retorno de mídia social e que a gente pode usar ele globalmente também. Não é só o Bayern, não é só o Benfica, enfim, os times que eles têm ali, mas a gente pode usar o Flamengo também globalmente, e a Betano é muito forte no mercado europeu, né? Então eu acho que isso tudo foi inflando o valor. Aí, às vezes, a gente... vai ter um efeito cascata. Teve muita essa discussão, né? A gente falou disso no último programa e vários colegas fizeram matérias, o Danilo, o Mauro, mostrando, às vezes, em sinais contrários, um achando que vai ter impacto, o outro. Eu acho que vai depender muito de como os outros clubes trabalharem também a sua marca, de você ter uma base digital grande, da sua mídia de TV ser bem trabalhada, de você ser um clube mais do que futebol, que tem uma exposição maior. Quanto mais você entrega de propriedade na negociação, maior o valor que você vai crescendo ali, para conseguir esse valor que é mais do que o dobro do anterior, né? E que teve ali uma concorrência. Não é que a Betano acabou pagando, foi muito fora do escopo. As duas outras propostas, a Superbet e a Sportbet, não estavam tão atrás assim da informação que eu tive. Então, 3 empresas grandes fizeram uma avaliação de mercado que era mais ou menos por aí que se valia a obter essa parceria tão ampla com o Flamengo. E aí, Massini, a gente pode entrar já nas outras questões do que isso representa globalmente, né? O próximo quadro mostra ali onde que ficaria o patrocínio do Flamengo, né? O Flamengo está entrando nessa lista por uma vantagem. O Chelsea está sem patrocinador. Se o Chelsea tivesse patrocinador, provavelmente ele seria o 11º, digamos assim, né? O Chelsea tem questões lá que provavelmente ele valeria algo ali como o Tottenham, entre o Tottenham e o Arsenal, que eram os contratos anteriores dele. Você tem um grupo de clubes global que é muito fora do escopo, esses que está ali em 65, 70 milhões. Vamos considerar que o contrato do Manchester City não é pela marca dele, né? É o dono do clube que põe ali dentro. Na França, por exemplo, o PSG não precisa fazer isso porque não tem limite de investimento, mas na Premier League tem, né? Mas os outros, esse patamar ali de 70 milhões de euros, dos gigantes europeus. 65, 70, esse grande clube ali do Manchester United até o Barcelona. Cai um pouquinho ali então o Flamengo fica atrás do Big Six e de Real Madrid, Barcelona, Bayern, é isso, basicamente. São esses, e aí e o PSG, né? E fica do lado do Atlético de Madrid, que tem um contrato muito bom lá com a Air da Arábia Saudita, né? Emirates. Exatamente. Não é Emirates, né? É a Riyadh, né? O
Hoje é Ah, Riad, eu acho. Do Atlético de Madrid, sim, da Riad. Isso, do Atlético de Madrid, que é similar, inclusive tem um acordo também de estádio. Tá na frente do Milan, na frente do Inter de Milão, na frente da Juventus, na frente de times como Aston Villa, da Premier League, né? Os que não são os Big Six da Premier League. Então revela que um clube brasileiro, e eu acho que isso é uma boa mensagem para o mundo, ele pode não ser global como são os outros, mas ter algum nível de exposição global para atingir um contrato desse tamanho. Se ele fizer dessa forma que você entregue muitas propriedades, então ele chega a um patamar. E aí aí a gente vai falar assim, o contrato de TV ele nunca vai chegar perto nesse momento, porque a Liga Brasileira ainda vale muito menos do que as outras. Ela está tentando crescer, mas então ele consegue atingir, também não vai conseguir match day, porque não dá para você cobrar em euros aqui os ingressos, por maior que seja o Maracanã, né? Então, é o primeiro propriedade que você vê um grande brasileiro conseguir chegar num patamar muito maior do que a Argentina. O River Plate, o contrato é 6 milhões de dólares com a própria Betano. Tá? Inclusive, quando o Flamengo fechou, está uma discussão na Argentina sobre isso, né? Como que a gente vai concorrer tendo um contrato que é 6, 7 vezes menor do que o principal. O principal clube argentino, é River e Boca, com o principal clube brasileiro. Então, também tem essa discrepância. E aí, depois a gente pode, se vocês quiserem, para a gente continuar o debate, porque aí depois tem o outro quadro tratando ali da questão das propriedades comerciais versus TV, né? A gente vai para isso, agora PVC, isso é histórico, né? Você colocar um time brasileiro nessa lista aqui é um negócio histórico. E o que isso causa no mercado? Então, eu acho que tem alguns fatores. Eu nunca gosto muito da comparação em euros, mas o Rodrigo colocou bem colocado. Então, você não vai arrecadar em euro no match day, no dia de jogo, porque o teu ingresso é em real. A economia do futebol sul-americano ela é um pouco híbrida, porque por que eu não gosto de comparar em euro? Porque quando você fala história do quem converte não se diverte. Você vai tomar um café em São Paulo por R$5, no Brasil por R$5, você vai tomar um café em Londres por €5. Não é exato, mas é equilibrado. Você ganha em euro, você gasta em euro. Você ganha em real, você gasta em real. Só que tem uma questão híbrida. Você compra o Samuel Lino por 15 milhões de euros, por exemplo. Então, a economia do futebol é toda eurizada, né? Não é dolarizada, ela é toda em euro, né? Digamos. Tudo, mas você gasta no Brasil em reais, mas você gasta para comprar em euro. Então, tem um sentido, mas tem uma diferença. Eu acho que é marcante, é importante dar uma noção de que é possível se globalizar, é o que o Flamengo está fazendo. Acho importante que o futebol brasileiro se globalize, porque o Flamengo vai ser mais global se o futebol brasileiro for globalizado. Se a liga for mais forte e mais vista no mundo, a marca Flamengo vai ser mais forte no mundo também. Lá vai a minha árvore. Só que a parte, como é que vai se competir o River Plate, o Palmeiras, o Corinthians, o Internacional? Eu liguei para o Fernando Carvalho, porque o Fernando Carvalho tinha aquela conta lá de 2005, são realidades diferentes nesses 20 anos. Então não estou querendo falar, então vai ser igual. Não se trata disso. Há 20 anos eu já falei disso aqui algumas vezes, o plano de sócio-torcedor do Internacional nasceu como um contraponto dos mercados de patrocínio no Rio e São Paulo, que eram muito mais altos. Enquanto o Inter recebia R$2 milhões do Banrisul, o Corinthians recebia, eu ouvia na época 30 milhões, eu fui pesquisar, eram 16 milhões e 300. O Fernando Carvalho diz que o plano de sócio do Internacional em 2005 bateu 50 milhões de reais. Não, 50 mil sócios, o que dava mais ou menos 25 milhões de reais. Ou seja, ele conseguia, com um patrocínio de camisa muito menor, porque o mercado do Rio Grande do Sul é muito menor, ele conseguia se equilibrar com outras fontes de receita. Esse equilíbrio dessa vez vai ter que ser diferente. Você não vai ter o patrocínio do Flamengo, porque o Flamengo é uma marca maior pelo número de pessoas que ele atinge. Mas, evidentemente, a Corinthians TV, a Palmeiras TV vão ter que criar mecanismos de crescimento para criar mais mídia e ser mais atrativo e atingir mais gente, sejam palmeirenses, corintianos, são paulinos, vascaínos ou não. E aí a gente vai entender como é que vai se gastar esse dinheiro.
Porque o desaguar do dinheiro no Brasil sempre representou gasto maior em contratações e em salários. Isso está acontecendo também com o Flamengo. Embora, no caso do Flamengo, seja explicado, né? Quando o Flamengo vende um jogador Wesley por 30 milhões de euros, ele pode comprar um jogador de 20 milhões de euros. O Flamengo é bem administrado para fazer essa conta. Mas o grande desafio do Brasil sempre foi fazer dinheiro e depois administrar esse dinheiro, em vez de gastar esse dinheiro para mostrar que o meu time está ficando mais forte, que muitas vezes não fica, né? Mas no caso do Flamengo tem ficado. Muito bem. Muito bem, meus caros. Olha, deixa eu agradecer o pessoal do chat e a audiência espetacular. Mais de 3.000 pessoas conosco, 3.100 para ser, 106 para ser muito claro. O Rodrigo França me pergunta se eu sou formado em economia. Não, querido, eu não sou formado em economia. Eu tenho uma pós que parece, transita pela economia, mas eu não tenho essa formação, não, tá? Aliás, tenho muita dificuldade com economia. O que eu sei contar são os pratos que eu como, quantos são, né? Evidentemente, no almoço e jantar agora menos, senão a coisa complica. Então, as coisas mais simples dá para a gente compreender perfeitamente. De um tempo também que eu era repórter de economia e política numa outro CNPJ, no rádio, enfim, rádio CBN, então era outra conversa, a economia era diferente, o presidente era o Fernando Henrique, era tudo diferente. Mas, enfim, vamos nessa, porque, meus caros, obrigado aí por você que está no chat, deixa o like e já se inscrevam no canal. JP, vamos comparar então o que aconteceu com as receitas de televisão, que sempre foram, né? As receitas de TV, elas sempre foram, nossa, meu Deus, como a gente vai discutir isso? E depois desse tema, ainda vou perguntar sobre o patrocínio do Flamengo para os meninos aqui, para a gente entender. Então, estamos vendo aí na tela. Vamos lá, aí, ó, evolução das receitas da Série A do Campeonato Brasileiro, de 2020 para 2024. Tem aí outros. O que são os outros, ô Rodrigo Matos? São as outras receitas que você vai ter, Outros. pode ser Perfeito. receita financeira, pode ser receita, Aham, são as receitas menos significativas ali dos clubes, né? As perfeito. principais são Uhum. essas linhas aí. Em geral, Match Day inclui sócio-torcedor, que o PVC citou, por exemplo, do Inter, né? Os clubes, em geral, essa conta é o quadro do César Grafietti, né? Do relatório dele do Convocados, e o Match Day, em geral, o sócio entra nesse. Acho que o importante é a gente ver aqui, ó, o direito de TV teve uma evolução, esse ano vai ter também um aumento, se a gente tivesse o quadro já de 2025, mas olha como o crescimento dos comerciais é muito maior. É isso que eu ia É falar. triplicar, né? Em 3 anos. Então é esse o drive que a gente está tendo, né? O Brasil também está Comerciais, vendendo. comerciais incluem os patrocínios, não é isso? Para a gente deixar bem Isso, claro. exatamente. Perfeito. Patrocínio, licenciamento, coisas todas agora Aham. que estão meio que misturando. Eu acho que uma coisa que é importante, então aí você vê, triplica em 5 anos. O Match Day também cresce muito, o setor de eventos cresceu depois da pandemia, todo mundo descobriu que é legal ir nos eventos, que não é tão legal ficar em casa, né? Depois da pandemia. E a venda de atletas também subiu, porque o Brasil, eu acho que entrou no mercado global de venda e compra por preços maiores. Ele não fica vendendo por dinheiro de pinga, pelo menos uma parte dos clubes aqui, né? Então isso é importante. Mas a do comercial é a que mais cresce. E o que eu acho que é importante daqui? O comercial não é uma receita que nem a de TV, que você vai lá, assina um contratinho e fica esperando o dinheiro receber durante 5 anos e aí você, ó, eu assinei o contrato, agora tá tudo resolvido, durante 5 anos você deposita aqui o dinheiro para mim, tá? Não preciso nem mais preocupar com isso. Receita comercial é uma receita comercial que você tem que ir atrás. Não é só com contrato de patrocínio. Você tem que ir atrás para obter licenciamento com um monte de outros contratos, fechar um monte de iniciativas, aumentar seu valor de mercado, a gente falou aqui da TV. São coisas que o clube tem que ser proativo e tem que ter um departamento de marketing muito robusto para ir atrás desse dinheiro. Senão ele vai ter um limite X. Ele não vai extrapolar esse limite. Então eu acho que no caso do Flamengo teve esse mérito disso aí, de você ter um departamento de marketing proativo que foi criando o valor da marca aos poucos. Então, por exemplo, eu vou citar um negócio. Quando a Flamengo TV começou,
Eu conversei com um conselheiro do clube, e aí o cara falou assim: esse negócio a gente só gasta dinheiro, sai dinheiro toda hora, e aí não tem nenhum retorno e tal. Todos os contratos de patrocínio hoje, a Flamengo TV é vendida como uma propriedade a mais. Mas aí, se você olhar na linha lá, vai parecer que a Flamengo TV é só despesa. Só que ela gera receita em todos os outros lados. Então, os clubes brasileiros vão ter que ter uma noção que eles vão ter que investir em determinados departamentos para gerar esse dinheiro do departamento do comercial. Não vai ser está sendo um pouco mais fácil agora com as bets e tal, mas para você gerar uma maior receita, você vai ter que trabalhar. Não é simplesmente, assinei um contrato de TV e acabou. E aí a gente vai ver isso nos europeus também, né? Que tem um quadro aí que a gente vai mostrar mais na frente. Eu me desespero sempre que eu vejo... a lembrança só, Massini, que eu aprendi a divisão, que a divisão equilibrada seria o que a Inglaterra começou a mostrar nos anos